Aleluia, amém, amados? E aqui diz o seguinte: se for possível, olha o que o Senhor Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba. Ali estava um Cristo humano, 100% homem, sentindo a fragilidade da sua humanidade. Mas ele foi obediente, como diz aqui o texto de Filipenses, obediente até a cruz. Então ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba o cálice da dor, da agonia, o cálice do sofrimento que ele iria passar. Mas ele diz: contudo, faça-se a tua vontade. E o texto nosso aqui diz, que nós lemos em Mateus 6, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meus amados irmãos e irmãs, estas declarações fazem parte do genuíno evangelho. Precisamos de aprender, queridos. Eu estou vendo alguns crentes vivendo vidas minguadas, achatadas, vivendo vidas derrotadas. Alguns que estão se perdendo como gente, como povo, que se diz povo de Deus, porque não tem compreendido esta palavra, este ensino que o Senhor Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Portanto, Pai, que seja feita a tua vontade. O que acontece hoje? Quantos crentes, irmãos, que têm aprendido, ou melhor, parece que não aprenderam quando fizeram a aula de preparação para o batismo, o discipulado, a aula de catecúmenos. Parece que os seus líderes não ensinaram a eles sobre esta palavra quando orardes. Devemos dizer: seja feita a tua vontade. Mas o que nós vemos aí? Um bando de crentes ignorantes, isso mesmo, estúpidos, dizendo: eu determino, eu reivindico. Afinal de contas, Isaías diz que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, então eu preciso de exigir os meus direitos. Que direito nós temos, irmãos? Que direito nós temos diante de Deus? E é por isso que nós estamos vendo essa apostasia, porque ensinaram a essas pessoas que estão reivindicando, determinando. Alguns que se achegam para o arraial do povo de Deus, arraial do povo do Senhor, e não têm ensinado a estes que é preciso, como servos de Deus, precisamos de aprender que Deus tem vontades, e a vontade dele como boa, agradável e perfeita, quando ela é realizada em nossas vidas, nós passamos a viver vidas melhores. Então eu quero falar com você, minha irmã, meu irmão, para que aprendamos com o Senhor Jesus. Quando você orar, você tem que aprender a dizer: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Essa ideia de eu reivindico, eu tenho de buscar os meus direitos. Precisamos de voltar aqui para o genuíno evangelho, irmãos. Precisamos de voltar para a palavra de Deus, para aprendermos sobre essas verdades que o Senhor deixou para que nós possamos viver uma vida melhor como o povo dele. Muitos crentes têm desperdiçado suas vidas cristãs ao tomarem decisões erradas, fora dos propósitos de Deus, fora da vontade de Deus, quando muitas vezes assume um emprego, quando começa na vida afetiva, não pede a vontade de Deus. E tem alguns que têm dito assim: eu senti no coração, pastor Eugênio, que esta é a mulher de Deus para a minha vida. Ora, meus irmãos, só que a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? É enganoso e desesperadamente corrupto. Quem pode confiar no coração? Então escute, alguns muitas vezes dizem: eu senti no coração. Ora, queridos, o coração nosso é ruim, é mau, é desobediente, é do coração nosso que saem os maus desígnios.
Então, quantos que mudam de cidade, mudam de emprego, fazem negociações, fazem compras, fazem compromissos, fazem sociedades, sem primeiramente orar e pedir a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então eu quero colocar hoje aqui alguns princípios fundamentais para tomarmos decisões segundo a vontade do Pai. Eu já compartilhei aqui, essa é a quarta mensagem nossa que eu estou compartilhando dentro desse tema aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quais são estes princípios fundamentais, amados e amadas, para que possamos andar sobre eles como trilhos, para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus? E em primeiro lugar, o primeiro princípio, não podemos estribar nosso próprio entendimento. Olha o que diz Provérbios aqui, capítulo 3, versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o primeiro trilho, o primeiro princípio que nós precisamos de estribar a nossa vida é no Senhor. Nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz aqui ainda, em Provérbios capítulo 28, olha o que diz aqui Provérbios capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. A pessoa que confia no seu próprio entendimento não segue a vontade de Deus. Por isso, em geral, ela toma decisões erradas por causa dos nossos corações decaídos, amados e amadas. Não temos a capacidade de tomar por nós mesmos decisões sábias. Portanto, devemos sempre buscar a Deus e confiar exclusivamente nele. A Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo de número 17, aqui diz, olha: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração no Senhor. Aqui a Bíblia diz ainda em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, devemos ser diligentes, devemos buscar a palavra de Deus aqui, olha, estudarmos a Bíblia, pois somente através desta palavra aqui, revelada pelo Senhor, inspiração do Espírito Santo de Deus, podemos conhecer a mente do Senhor, podemos saber a sua vontade. Precisamos manter um estudo diário e efetivo da Bíblia, devemos ser fiéis, sabe, ao ministério, nós como líderes da palavra, do ensino. Você que vai na sua igreja lá precisa de ser fiel, buscando a Deus a direção para a sua vida, meu amado. Devemos aproveitar cada oportunidade para crescer na graça e no conhecimento da santa palavra de Deus, a fim de podermos conhecer e seguir a sua vontade. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se possível, Pai, passe de mim este cálice que eu não beba, contudo, faça-se a tua vontade. Eu estou compartilhando então hoje alguns princípios fundamentais para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Em primeiro, não se estribe no seu próprio entendimento. Segundo lugar, é preciso confiarmos no Senhor e pedir a Deus sabedoria. Foi o texto que eu li aqui de Provérbios 3, 5 e 6, eu quero repetir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ao invés de confiar em nosso próprio entendimento, devemos nos lançar ao Senhor
implorando-lhe sabedoria e direção em cada decisão importante. Esse negócio que você está querendo fazer, esta viagem que você está querendo fazer com a tua família. Quando a Bíblia diz, irmãos, que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, que seja que Deus não esteja no controle, a ideia também é exatamente que Deus está preocupado com as mínimas coisas das nossas vidas. Eu até usei essa palavra preocupado, porque afinal de contas, a palavra preocupação faz parte da realidade humana caída, mas é apenas uma expressão de uma linguagem que eu estou atribuindo a Deus, na perspectiva de que Deus está, na verdade, interessado nos mínimos detalhes, porque nós somos dele, porque a vontade dele para nossas vidas é boa, agradável e perfeita, e ele quer o melhor para a minha vida e para a tua vida. Ele prometeu guiar-nos, meus irmãos, como povo dele, mas devemos buscar sua orientação e não apenas presumi-la. Devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Quantas vezes nós somos tentados a pensar, bem, o Senhor já sabe que necessita de sua sabedoria e auxílio, então certamente Ele vai nos dar automaticamente. Meus irmãos, não é assim não. De fato, Deus nos ensinou em sua palavra a orar específica e decididamente sobre todos os assuntos. Deixar de fazê-lo é dar um passo para tomarem decisões erradas. Muitas pessoas falam assim, pastor Eugênio, se Deus sabe de tudo, se Deus conhece tudo, vou orar não. Mas Deus não determinou tudo? Deus não predestinou tudo? Esses dias eu falei com a irmã, sim, irmã, Deus determinou tudo, os seus dias, os meus dias estão contados e determinados, Ele sabe de tudo. Mas só que tem uma coisa, a tua oração, a sua oração já estava no projeto dele, então vai orar, minha irmã, vai orar em nome de Jesus. Então é preciso nós buscarmos o Senhor, confie no Senhor e lhe peça mais sabedoria. Esse é o segundo princípio fundamental para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus, é confiar nele e lhe pedir sabedoria. E a Bíblia diz aqui em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e que ele vai dar liberalmente. Sabedoria. Nós somos tão frágeis, limitados, irmãos. Essa decisão sua de querer ir embora para aquela cidade, essa decisão sua de casar, essa decisão sua de fazer aquele negócio, você precisa de confiar isso ao Senhor e pedir sabedoria a Ele. Porque muitas vezes somos levados pelo nosso coração que é ruim, que é mau, que é desobediente. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. O nosso coração é tão ruim que nos engana. E pare, meu irmão, minha irmã, precisamos de parar com essa declaração. Eu senti no coração, pastor Eugênio, quando eu vi aquele carro, eu senti no coração que aquele é o carro para que eu possa comprar. Eu vou financiar aquele carro. Cuidado, o coração é terrível. Eu tenho ficado preocupado de vez em quando alguém vai pregar na nossa igreja, e quando a pessoa assume a palavra, eu fico preocupado. É por isso que poucos pregam, porque eu tenho de vigiar. Chega de vez em quando um pregador, uma pregadora e fala assim, meus irmãos, é porque eu senti no coração. Isso é perigoso. Deus usa o coração, pastor Eugênio? Claro que usa. Mas quantos que têm dito, eu senti no coração e confia no coração? Então não confia no teu coração, não, confie no Senhor. Não fica confiando na tua capacidade, na tua habilidade intelectual, na tua capacidade aí intelectual. Confie no Senhor. Confie no Senhor, meu irmão. Estamos falando hoje aqui alguns princípios fundamentais para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. O terceiro princípio, ande na luz. Olha o que diz aqui 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantos que estão vivendo em pecado? E é preciso andar na luz, irmãos. Se nós queremos saber a vontade de Deus e tomar decisões segundo a vontade de Deus,
Precisamos de andar na luz. Viver em pecado é andar nas trevas. E isto é um empecilho ao pensamento e à vida espiritual. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui em 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se queremos então fazer a vontade de Deus, tomar decisões fundamentais, ou tomar decisões segundo a vontade de Deus, é preciso andar na luz. Quando um crente é desobediente e cínico, vivendo no pecado, quando você, jovem, desobedece aos seus pais, eu nunca vi uma geração tão difícil igual essa nossa. Jovens, filhos desobedientes, agressivos, cínicos com seus pais, amargos, críticos. E sabe o que acontece? Aí você está no pecado e não consegue nunca fazer a vontade de Deus, tomar decisões segundo a vontade de Deus. Está no pecado, nas trevas. Muitas vezes é um marido que é amargo, crítico, grosseiro com a esposa, estúpido, não trata a esposa com honra, como parte frágil. Muitas mulheres insubmissas, fazendo a vontade da carne. E a Bíblia diz aqui em Pedro que as orações daqueles cônjuges que não tratam, principalmente o marido que trata com desprezo a esposa, são interrompidas. Não tem a sabedoria para tomar decisões sábias. Tomar decisões importantes num estado espiritual decaído é uma receita para o desastre. Muitos crentes que estavam com seus corações afastados do Senhor acabaram contraindo o matrimônio, assumiram um relacionamento sem estar na vontade de Deus. Então, ande na luz, irmão. Esse é o terceiro princípio fundamental para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Esse é o terceiro lugar. Quarto princípio. Aqui diz: deleite-se no Senhor. É deleitar, é agradar do Senhor. Aqui no Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A melhor maneira de se conhecer a vontade de Deus é colocá-lo no centro das afeições. Sua vontade não é conhecida por quem assume a vida cristã através de um simples fazer ou não fazer. Ela é encontrada pelos que conhecem Deus e se deleitam. Quando assim agimos, Ele coloca os seus desejos corretos em nosso coração e em seguida realiza esses desejos. Quanto mais você, meu jovem, quanto mais você, minha irmã, estuda a palavra de Deus, menos desejo de praticar o mal você acalenta no seu coração. Por outro lado, os cristãos mundanos ou nominais vivem dominados por desejos fúteis, contrários à vontade de Deus, e se sentem frustrados. Quanto mais desejos, quando esses desejos que eles têm no coração, desejos carnais, querendo fazer a sua própria vontade, não são realizados, aí ficam frustrados, extenuados. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós queremos tomar decisões segundo a vontade de Deus, então é preciso agradar do Senhor. Irmãos, agrada-te do Senhor. Há muito tempo eu compreendi errado este versículo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que eu pensava? Logo que eu converti com meus 18, 19 anos, eu falava assim: então vou agradar do Senhor. Eu vou agora tocar na igreja, eu vou agora para a vigília, eu vou pregar o evangelho, eu vou para o shopping, eu vou participar das vigílias, eu quero participar dos encontros, porque eu quero, afinal de contas, agradar do Senhor. Aí eu me tornei um crente que só queria fazer, trabalhar, cheio de obras, aquele trabalho demasiado, sendo que a ideia do texto não é esta. Agrada-te do Senhor significa, quando Deus disser não, eu possa dizer: tá bom, Senhor,
seja feita a tua vontade. Quando Deus disser para você assim, você não vai, aí você vai falar assim: Senhor, louvado seja o teu nome. É agradar do Senhor, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele permite. Vem a luta, vem o problema, vem a privação. Não deu certo o meu negócio ali com a fulana de tal, não deu certo o meu namoro, não deu certo essa negociação, mas louvado seja o teu nome. Eu quero agradar do Senhor. É deleitar no Senhor, é falar com o Senhor assim: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Senhor, eu quero continuar descansando, Senhor. Senhor, eu quero continuar fazendo a tua vontade. Isso significa, meu irmão, agrada-te do Senhor. Quantos que estão cansados, extenuados, quem sabe é você, querido. Trabalha demais, dedica demais na igreja. Eu tenho visto que tem algumas mulheres, algumas irmãs, sabe, e alguns irmãos também, mas principalmente algumas irmãs, muitas vezes são levantadas como obreiras na igreja e trabalham na igreja de segunda a segunda, deixando o lar destruído. E Deus não quer isso, gente. Tem muitos crentes que poderiam ir menos na igreja e preocupar mais de cuidar da família, de cuidar da esposa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, de cuidar daquilo que Deus confiou. Mas o que acontece? A igreja, a irmã como obreira lá, o irmão como obreiro, o irmão fica dedicando na igreja, aquilo se acaba como uma autoexpiação. O que adianta? Então a ideia agradar do Senhor, agrada-te do Senhor, é falar com Deus: sim, Senhor, eu quero te agradecer por essa luta, por esse problema. Entende, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Este então é o quarto princípio fundamental para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. O quinto princípio: nunca tome decisão que eu leve a desobedecer ao ensino da Bíblia. A Bíblia diz aqui em João capítulo 8, versículos 31 e 32: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a vontade de Deus? Como sabemos encontrá-la? Basicamente, a vontade de Deus é que obedeçamos a sua palavra. Jesus descreveu isto como andar na minha palavra aqui. Olha o que ele diz aqui: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Qualquer decisão que nos leve a desobedecer a Bíblia é contrária à vontade de Deus, sem exceção, gente, sem exceção alguma. Isto é que significa viver pela fé. Viver pela fé é simplesmente crer em Deus e obedecer a sua palavra. Olha o que diz aqui a Bíblia, em Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Significa tomar decisões embasadas na Bíblia, em vez de embasadas nos sentimentos, no meu coração. Eu senti no coração. Tem que parar com isso, minha irmã. Coisa feia. Ah, tá doido, coisa feia. Eu senti no coração. Senti no coração, depois passa um tempo, o coração enganou, termina novamente o namoro, desfaz o negócio. Nós precisamos de orar a Deus, irmãos, para tirar esses falsos motivos do nosso coração. Precisamos de orar a Deus para que Ele possa pesar essas pretensões nossas. É tomar decisões embasadas na Bíblia. Este é o quinto princípio fundamental para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Devemos então confiar nele, e ele abrirá as portas certas e proverá as nossas necessidades. A pessoa está namorando com um rapaz que não é crente, a moça, menina da igreja. Não é da vontade de Deus, não. A Bíblia fala aqui: não vos coloqueis em julgo desigual. Não vos coloqueis em julgo desigual. É da vontade de Deus que você peque, minha irmã. Nós estamos vendo isso aí. É da vontade de Deus que você fica na sua casa aí e não vai na igreja? É porque eu estou decepcionada, pastor, com igreja. Eu vou de igreja em igreja, pastor. Eu vou de igreja em igreja. Eu não encontro igreja que dá certo comigo. Perfeita. Você é linda demais.
Você é muito bonita. Hein? Eu estou lembrando agora de uma irmã aqui em Montes Claros. Ela montou uma igreja. E ela um dia falou comigo: pastor Eugênio, eu não vejo aqui em Montes Claros uma igreja que combina comigo. Ô, orgulho! Pensa para você ver aqui, poço de orgulho. Hein? Aí falou comigo assim: não, pastor, eu vou montar uma igreja e vai ter um tiquinho de cada igreja. Um tiquinho da Adventista, um tiquinho da Assembleia, um tiquinho da Cristã do Brasil, um tiquinho da Presbiteriana, um tiquinho da Batista, um tiquinho. Montou a igreja. Pessoa dessa, vou parar por aqui. Ser crente em casa, minha irmã, é errado. A Bíblia diz aqui, olha: não abandoneis a vossa congregação. E os crentes, nós estamos vendo agora os desigrejados, né? Dizem que os desigrejados, e aí tem um tanto de pastor fazendo um esforço doido para ir atrás dos desigrejados. Eu que não vou. Hein? Quem precisa do Espírito Santo de Deus é eles. Mas acontece, muitas vezes o pastor quer adaptar a igreja aos desigrejados. Um povo cheio de mania, um povo cheio de religiosidade, cheio de vaidade e orgulho. E quem sabe é você que me ouve. Você quer saber a vontade de Deus para você? Você quer tomar decisões segundo a vontade de Deus? Obedeça a palavra, saia desse orgulho seu. A Bíblia fala que quem se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. Aqui a Bíblia diz em Hebreus 10: não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. Não, pastor Eugênio, eu já fui, inclusive já fui até na tua, pastor Eugênio, mas não combina comigo. Porque você é santa demais, irmã, é linda demais, né? Você é muito bonito, irmão. Hein? Você é muito bonito. Saia desse orgulho, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. A Bíblia manda nós congregarmos, dependemos uns dos outros. Sabe por que muitas pessoas querem sair da igreja e não vão para a igreja? Sabe por quê? Entre muitas coisas. Primeiro é que é orgulhoso. É porque o pecado está nele, está nela. Mas o segundo também é porque as pessoas, elas não querem admitir os seus erros. E na verdade, elas esquecem que tem pessoas que não são iguais a elas. Muitas vezes você quer fazer a pessoa, você imagina a pessoa, nutre expectativas contra aquela pessoa e quer que aquela pessoa seja igual a você. Mas Deus quer que nós comamos o pão da fraternidade. Deus nos fez para poder sentir o cheiro um do outro, o suor um do outro, o cessê um do outro. Entendeu? O gás um do outro. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. O problema é que muitos hoje, muitos que se dizem crentes, que no fundo a maioria não são, porque a Bíblia diz: saíram do nosso meio porque não são dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, permaneceriam conosco. O problema é que eles acham que eles vão encontrar uma igreja de pessoas perfeitas, um monte de robôs. Mas é exatamente na indiferença, é exatamente no trato indiferente um do outro que nós aprendemos a ser gente, irmãos. Você quer tomar decisões sábias para a tua vida segundo a vontade de Deus? Então, em quinto lugar, nunca tome decisão que eu leve Deus a obedecer à palavra de Deus. Não vá para aquele lugar sem primeiramente pedir orientação a Deus. Não faça um negócio sem primeiramente tomar decisões e pedir a vontade de Deus. Você está preparando, escuta, moça, eu quero falar com você. Você está se preparando para o casamento. A noiva vai casar quando? Março, abril, dezembro agora? Evite, minha filha. Evite de inspirar no mundo. Escute aqui, eu quero falar rasgado isso aqui. Sabe? Quando tiver o seu chá de panela, ou de lingerie, sei lá, cuidado para não fazer igual aqueles mundanos. Há algum tempo uma moça cristã fez lá a despedida. E tanto erotismo, tanta imundície, brincadeiras as mais esdrúxulas. Entende? Despedida de solteiro. Tem que fazer, meu irmão, de uma maneira santa. Porque você é povo de Deus, eleito por Deus. Teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E quando você casar, evite dar uma festa com bebedeiras. Você é povo de Deus. Você é crente. Hein? Já começa errado, desobedecendo a palavra de Deus.
fazendo uma festa totalmente pagã. Aí passa aquela festa, aquele povo que vai lá, que bebe, embriaga. Quando você estiver passando necessidade, quando você tiver um conflito no casamento, eles são os primeiros a dizerem para você: separa. Abra o coração, você é da luz, não é das trevas. Abra o coração, você é do dia, você não é da noite. Abra o coração, o teu corpo é santuário do Espírito Santo. Não é lugar de imundície, não é templo de idolatria. Então quando você está preparando para casar, minha irmã, preocupe com a cerimônia. E quem for pregar, eu fui fazer um casamento, eu fiquei irado, viu? Aí cheguei lá, sabe o que aconteceu? O noivo, cara totalmente incrédulo, falou comigo: eu gostaria que eu pregasse rapidinho, uns 8 minutinhos, 10 minutinhos. Irmãos, eu não voltei, porque já tinha lá aquela festa, eu estava até honrando a menina, que eu gostava muito dela. Mas já viu? Para que você quer fazer a cerimônia? Porque o propósito, eu gosto de fazer casamento, porque ali é uma oportunidade de eu falar do amor de Jesus e pregar sobre família. Preste nisso, minha irmã. Então eu estou falando aqui quais são os princípios fundamentais para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Sexto princípio: não tema o homem, tema a Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui em Provérbios 28, 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Jesus nos comandou que o amemos mais do que amamos nossos parentes mais amados. Jesus quis dizer: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, bens, tudo por amor a mim, não é digno. O que Jesus quis dizer quando ensinou que devemos odiar os nossos entes mais próximos e mais amados? Não. Entendemos isto, que na verdade não pode ser primazia. Entende? Quando Jesus diz que devemos odiar nosso pai, mãe, esposo, filhos, irmãos e irmãs, ele estava dizendo que não devemos amá-los mais do que o amamos e fazer a sua vontade. Amar a sua vontade. O Senhor exige que o coloquemos absolutamente em primeiro lugar, acima de tudo mais. As relações familiares são importantes, sim, e a palavra de Deus nos ensina a cuidar dos nossos. Em 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você precisa de valorizar seus filhos, a sua mãe, o seu pai. Mas nós não podemos colocar pai, mãe, casa, empresa, dinheiro. Nós não podemos temer, ficar aí com medo. Eu me lembro que eu trabalhei na cidade interior aqui, nossa, norte de Minas, São João do Paraíso. Fiquei 1 ano dando assistência lá. Converteu um rapaz rico daquela cidade. E ele falou comigo: Eugênio, eu não posso tomar decisão. Eu sei que vocês estão certos, mas eu não posso desagradar meu pai e minha mãe. Eles fazem parte da religião tal, da igreja tal. Olha para você o que o cara falou comigo. E ele ficou com medo. Pai rico, os pais ricos. Meu irmão, nós precisamos temer a Deus. Entende? É preciso temer a Deus. Fazer como Pedro disse: melhor servir a Deus do que aos homens, obedecer a Deus do que os homens. Se alguém deseja tomar uma decisão sábia conforme a vontade de Deus, deve temê-lo e servi-lo mais do que ao homem. Se precisar escolher entre obedecer aos amigos ou parentes e obedecer e agradar a Deus, deve preferir agradar a Deus. Você está me ouvindo aí e você tem vergonha de tomar decisão? Até hoje você não batizou. Olha, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor a mim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. E prepara, meu querido, porque a Bíblia diz que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer espada, divisão entre pai e filho, sogra e genro. Qual é a ideia? A ideia é exatamente essa. Você vai ter, na verdade, bater de frente ao seu sogro, quanto à sua sogra, quanto ao seu genro,
pela fé que você agora está seguindo. Mas é importante que você entenda: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, não pode ver o Senhor. Então é preciso, se você quiser tomar decisões segundo a vontade de Deus, este é o sexto princípio: não tema o homem, tema a Deus. É um pecado grave temer os parentes e amigos mais do que temer a Deus. Muitos incrédulos cometem este pecado e acabam caindo no inferno por terem sido tímidos. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, aqui diz: quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos covardes, aos tímidos, o lugar que lhes cabe é no lago de fogo e enxofre, é no inferno. Muitos dos que estão no inferno diriam que ali estão porque temeram os que outros iriam pensar. Muitos crentes também cometem este pecado. Devemos nos lembrar que fomos comprados por preço de sangue. Não somos de nós mesmos. É isto que nós entendemos, irmãos. Você agora morreu. Você agora é velha criatura. Você agora, ou melhor, a velha criatura ficou e agora você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Você já nasceu de novo. Os jovens sempre cometem o pecado de temer a opinião dos homens. Eles sabem que Deus os está chamando para uma vida de piedade e serviço, mas não querem sair da multidão e por isso deixam de fazer a vontade de Deus. Como novo cristão, quantas vezes eu enfrentei, meu irmão, dilemas, tive de encarar dilemas, e quantas vezes fui criticado na época, e até hoje a gente chega num lugar, sabe, e a gente não pode ter vergonha de falar que nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso mestre. Muitas moças cristãs recusam a se vestir decentemente e de maneira feminina, porque temem os outros mais do que temem a Deus. São tolas, são insensatas. Jesus nos admoestou aqui em Marcos 8:38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então você quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Você quer saber e tomar decisões segundo a vontade de Deus? Em sétimo lugar, honre a autoridade. Este é outro princípio importante, irmãos e irmãs. Para tomarmos decisões sábias, é honrar a autoridade constituída por Deus. A Bíblia fala muito isso. Para você obedecer seu pai e a sua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Obedeça o teu pai e a tua mãe. A Bíblia fala para você obedecer o seu patrão, para você obedecer o seu chefe, para você honrar o seu pastor. Entende? Tenho visto muitos crentes tomando decisões erradas que os levam para longe de Deus quando deixam de honrar e obedecer às autoridades que Deus colocou sobre eles. Muitas pessoas e muitos jovens têm cometido o erro de não honrar os pais e por causa disso fizeram maus casamentos, adquiriram amizades perigosas, sabe? Acabaram aí vivendo uma vida derrotada. Quantos que não obedeceram, que não submeteram? É isso, meus irmãos. O mesmo tem sido cometido por mulheres, esposas, que desobedeceram e não honraram, como a Bíblia manda aqui, para que a mulher honre, submetendo o seu marido. E quantos homens também, porque não honraram aquilo que a Bíblia manda, porque nós estamos falando aqui de honrar a autoridade. Se nós queremos saber a vontade de Deus e tomar decisões segundo a vontade de Deus, temos de honrar Deus, honrar aquilo que Ele escreveu aqui, olha. E nós precisamos de honrar as autoridades. Eu quero falar uma coisa com você, meus irmãos. É verdade, as autoridades devem ser testadas pela palavra de Deus. Não devemos prestar cega obediência a figuras de autoridade, porque vivemos num mundo decaído e a autoridade maior é Deus. Toda autoridade deve ser testada pela palavra de Deus, sim, claro. Eu sou contra a obediência cega. Eu sou contra ficar obedecendo um pastor cegamente, obedecendo um líder cegamente. Mas por outro lado, irmão, vamos ver na palavra se ele está sendo fiel à palavra. Então honre o seu pai, honra a sua mãe, jovem.
Honre em nome de Jesus. Tome decisão segundo a vontade de Deus. Sabe como? Honrando o teu pai e a tua mãe. Você está namorando com esse rapaz, a sua mãe está sendo contra, o seu pai está sendo contra, o seu pastor está sendo contra. Para onde você vai desse jeito? Ah, mas eu estou sentindo o coração, pastor Eugênio, que é o homem de Deus para mim. Ora, minha irmã, Deus mostra através das pessoas. Deus revela através das pessoas. Você, rapaz, está namorando com a moça, a sua mãe está falando, filho, essa moça é uma menina que é diferente. Ó, meu filho, não vá não. Meu filho, essa menina não é uma menina de Deus para você. Ah, mãe, o que tem? Lembra de Sansão? Quando a mãe e o pai de Sansão falaram com ele, não tem aqui alguém entre nós, meu filho? Não, mãe, eu não tenho ninguém aqui não, vou escolher lá. E escolheu aquelas duas. A segunda foi Dalila, vocês lembram? Então, busque a vontade de Deus, obedeça seu pai e a sua mãe. O oitavo conselho, o oitavo princípio fundamental para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus: busque um conselho sábio. Olha o que diz aqui Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Olha o que diz mais aqui, Provérbios 19, versículo de número 20. Aqui diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então, se você quiser tomar decisões segundo a vontade de Deus, é preciso então você buscar um conselho sábio. Uma das maneiras mais importantes para se tomarem decisões sábias, segundo a vontade de Deus, é buscar um conselho piedoso de pessoas sábias e maduras. Olha o que diz aqui ainda Provérbios, capítulo 24, o versículo 6. Aqui diz: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Nós vimos aqui em Reis capítulo 12, este caso é um caso clássico aqui nas escrituras, de alguém que deixou de buscar conselho e buscou errado. É o Roboão, filho de Salomão. Logo após ter subido ao trono, ele foi confrontado pelos súditos que lhe pediram para ser tratados compassivamente. Antes de tomar uma decisão sobre o assunto, ele consultou os homens idosos que haviam aconselhado o seu pai, e estes sabiamente o aconselharam a atender ao pedido do seu povo. Mas em seguida, ele consultou os seus próprios camaradas, jovens como ele, que não tinham preparação alguma, meninos imaturos, os quais aconselharam a tratar as pessoas de maneira que bem entendesse. E aí o que aconteceu? Roboão perdeu a metade do reino por não ter ouvido o conselho dos sábios. Busque o conselho do mais próximo, irmão, dos mais próximos. Busque conselho com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor. Aqui em Provérbios capítulo 27, versículo 10 diz: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então, é buscar conselho das pessoas de confiança, pessoas que estão perto de nós, um amigo do seu pai que é maduro, pessoas que já venceram, pessoas que já sabem, como funciona todos os meios aí, principalmente dentro dessa negociação que você quer fazer. Muitas vezes buscamos o conselho das pessoas que estão afastadas, em vez de buscá-lo nas que se encontram mais próximas. Busque conselho, seja humilde, busque ajuda. Se você quiser aprender e fazer a vontade de Deus, entendeu? Se nós queremos tomar decisões segundo a vontade de Deus, é buscar um conselho sábio, buscar, reciclar. Você, querido pastor, você, querido líder, irmãos, o quanto que eu busco, eu leio, eu estudo, eu peço ajuda, para que eu não possa fazer besteira como líder, como pastor, como pai, como esposo, como marido, como líder. Se você quiser, amados, tomar decisões segundo a vontade de Deus, é preciso então buscar conselhos, ter conselheiros. Na multidão de conselheiros nós acertamos.
Não se isole. Você está pensando que você vai levar aquela igreja no peito, meu irmão? Há pouco tempo eu te falar com o irmão, meu irmão, você precisa de ter pessoas para te ajudarem. Deixe as pessoas virem para te ajudar. Muitas vezes o problema nosso como líder é que nós queremos fazer tudo sozinhos. É delegar, confiar e pedir ajuda a outras pessoas que talvez erraram naquela mesma área. Buscar. Em nono lugar, se nós queremos tomar decisões segundo a vontade de Deus, olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Em algum tempo de sua vida, o grande líder Moisés tomou importante decisão. Quando estava farto de anos, ele fora adotado como filho do faraó, que era o mais rico e poderoso monarca naquele tempo. Moisés poderia ter preferido receber sua parte nas riquezas e no poder do faraó, buscando os prazeres, mas em vez disso, ele escolheu sua parte com os desprezados escravos judeus. Ele tomou essa sábia decisão, olhando para o futuro, conforme a palavra de Deus. Ele contemplou a vida futura e viu que se seguisse o Deus de Israel, sofreria o vitupério de Cristo, mas também as riquezas de Cristo no reino eterno. Então escute, olha o que diz aqui Hebreus 11, 24, quando diz aqui o quê? Em décimo e último lugar, e esse é o 10º princípio fundamental para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus: espere em Deus. Salmo 27, versículo 14, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando um crente estiver se esforçando para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, é muito importante evitar pressa. Quando estamos apressados, é fácil tomar uma decisão errada. Devemos esperar até que tenhamos a certeza de que conhecemos a mente do Senhor e que Ele cuidará de nós. Josué e Israel estavam cheios de pressa quando concordaram numa aliança com os gibeonitas, confiando em seus olhos, sem buscar a face do Senhor sobre aquele assunto. É preciso aprendermos duas coisas. Precisamos atentar quando esperamos pelo Senhor: estar em paz e não em confusão. Se estivermos confusos, nunca devemos tomar qualquer decisão particular. Por quê? É o que a Bíblia diz aqui, olha. Tiago 3,17. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando estou buscando a vontade do Senhor, devo buscar a paz. Se me sinto inclinado a fazer alguma coisa, preciso descobrir se minha paz cresce ou a minha dúvida aumenta. Quando algo procede de Deus, a paz, a fé aumentam. Mas se houve confusão e dúvida, isto não será da vontade de Deus, visto como estou em dúvida e não em paz. Então nós vimos aqui 10 princípios fundamentais, 10 princípios fundamentais para tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Depois do dom da salvação, nada é mais importante nesta vida do que aprender a tomar decisões sábias. Eu quero terminar, meu irmão, minha irmã, e voltar para o texto aqui que nós lemos, quando o Senhor Jesus declara: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que eu não beba. Contudo, seja feita a tua vontade. As decisões nossas devem ser decisões debaixo da vontade de Deus. Eu quero dizer, precisamos de pedir a Deus para ajustar a nossa vontade dentro da vontade dEle. Não é ajustar a vontade dEle dentro da nossa. Deus é perfeito. Nós somos pecadores imperfeitos. As nossas escolhas são escolhas que fazemos quantas vezes baseadas nesse coraçãozinho meu e seu, ruim, mau, corrupto. Temos as nossas preferências vaidosas, as nossas preferências, as nossas decisões, quantas vezes são decisões lamentavelmente baseadas no nosso egocentrismo, nosso egoísmo, na nossa vaidade
pessoal, nos nossos olhos altivos e como são. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você tenha de Deus a sabedoria para tomar decisões sábias, tomar decisões segundo a vontade do Senhor. Graça e paz, amados, amém? Antes de nós pregarmos nessa noite, eu quero cantar esta música, que foi gravada pelo cantor assembleano Marcos Nascimento. E se você souber cantar essa música, canta comigo. Essa música é linda. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus, mas o Senhor Jesus me tirou do charco de lama e te tirou também. Amém? Vamos ouvir? Posso soltar, irmão? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. O espetáculo da vida. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Encontre um oásis em seu deserto. Os perdedores veem os raios.
Os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre, inteligente. Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas, obra-prima do autor da vida. Apesar dos seus defeitos, você não é um número na multidão. Ninguém é igual a você no palco da vida. Você é um ser humano insubstituível. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Augusto Cury. Um mestre viu uma cobra que ia morrer queimada e a tirou do fogo. Mas assim que a pegou, a cobra o picou. Com a dor e o susto, o mestre a soltou e o animal caiu no fogo novamente. O mestre então tirou mais uma vez a cobra da fogueira e mais uma vez ela o picou. Um discípulo então perguntou ao mestre: por que pegar essa cobra se todas as vezes que a tirar do fogo, ela vai fazer isso? O mestre respondeu: a natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha, que é ajudar. E novamente, só que agora usando um pedaço de ferro, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Você pode tomar cuidado e ser precavido, mas nunca mude sua natureza. Se alguém te faz algo mal, aconteça o que acontecer, mantenha a sua essência. Pense nisso.